Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um encontro da IBLE. É uma grande alegria ter você e sua família junto conosco em mais um domingo. Como tem sido passar esse tempo de quarentena? Eu sei que alguns estão trabalhando, outros estão trabalhando bastante e outros estão trabalhando home office em casa. Isso não significa que não está trabalhando, parece que o trabalho aumentou. Nós estamos alegres por saber que Deus está no controle. Isso nos traz paz e segurança. Então, esse tempo que nós estamos passando não é o fim. Não é o tempo para desânimo, mas é um tempo de oportunidade. Um tempo de discipulado, de servir a família, servir os vizinhos, ajudar os nossos irmãos. Você tem servido ao Senhor nesse tempo? Que Deus te ajude nessas questões. Nós queremos lembrar também das famílias da IBLE. Que Deus continue abençoando, né, a família do irmão Isaías. Estamos com você, irmão. Continue firme, servindo o Senhor. Que Deus cuide da sua saúde. Assim como também queremos agradecer a outros irmãos que têm nos abençoado nesse tempo de quarentena. Com toda essa situação, surgiu a IBLE Digital. Alguns irmãos têm feito os vídeos, feito várias coisas em relação à internet, às mídias. Então, eu dou graças a Deus, porque o Senhor dá o talento e o dom para que os irmãos possam servir uns aos outros, para que haja edificação, salvação de almas, e o tempo também que nós podemos estar juntos. É uma grande alegria saber que você tem reunido a sua família e está junto, encorajando uns aos outros. Essa é a nossa intenção, que a Igreja de Cristo seja edificada e também que o nome de Deus seja louvado e adorado. Nós vamos orar, em seguida nós vamos louvar o Senhor. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pelo tempo que nós temos para viver. Nós estamos nessa situação, mas o Senhor está no controle. E eu peço que o Senhor nos capacite para viver nesses dias, de uma forma que nós sejamos bênção para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda a ter um coração sensível, para sermos generosos, para que possamos, ó Deus, ajudar e servir aqueles que estão em necessidade. Que o Teu nome seja louvado e adorado através das nossas vidas. Por isso, Deus, trabalha em nós e através de nós. Abençoa o irmão Isaías, a sua saúde e a sua família também. Abençoa os idosos da nossa igreja. Ó Deus, o Senhor é um Deus bom e continua sendo bom. Nós te damos graças, te adoramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus. Você, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, vamos adorar o nosso Deus. Te convido a cantar juntamente conosco. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que vem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo.
Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Que Deus te abençoe. Chegamos naquele tempo especial, tempo de meditar na Palavra de Deus. Convido você a abrir ou ir para Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Nós vamos ler e em seguida nós vamos orar. Marcos 4, 35 diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco. Assim como estava, outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Querido Deus, eu agradeço pela Tua palavra. Agradeço, Deus, pelo tempo que nós temos nessa noite para meditar nela. Que o Senhor continue trabalhando em nós e através de nós. Que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Nós somos necessitados do Senhor Jesus. Nós somos necessitados da Tua palavra. Então fala conosco, Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite nós temos um tema: enfrentando as tempestades da vida. As mais violentas atividades da natureza estão associadas à tempestade, chuva, vento. E o pior é que, às vezes, a tempestade pode virar um furacão. O homem não tem controle sobre essa ação da natureza. Ele consegue até prever as tempestades. Ele tenta fugir. Ele consegue até um abrigo em meio às tempestades. Mas ele não consegue parar as tempestades. As tempestades da vida podem ser situações, circunstâncias onde nós não temos controle nenhum. Pode ser uma doença, pode ser o desemprego, pode ser a pandemia do Covid-19. Mas alguém tem o controle, alguém domina as tempestades da vida. Jesus. Por isso que nessa noite nós temos que conhecer mais sobre Jesus. Nós temos uma pergunta: o que precisamos saber sobre Jesus para enfrentarmos as tempestades da vida? Em primeiro lugar, as tempestades fazem parte do plano de Jesus. As tempestades fazem parte do seu plano. Olha Marcos capítulo 4, versículo 35. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. Há uma ordem de Jesus. Para quem? Para os seus discípulos. O nosso texto fala: tarde naquele dia. Onde Jesus estava? Ele estava ensinando à beira-mar, na margem ali, e havia uma grande multidão ouvindo Jesus. E Jesus
chama os seus discípulos para ir para o outro lado. Por quê? Talvez Jesus estivesse cansado. O contexto fala que Jesus entrou em uma casa e ali ele estava ensinando muita gente. Depois ele foi para a beira-mar e ele continuou ensinando uma grande multidão através de parábolas, até que ele fala para os discípulos: vamos passar para a outra margem. O verso 36, a primeira parte, fala: e deixando a multidão. Então, Jesus vai junto com os seus discípulos a uma ordem, e há uma ordem que ela é obedecida, a obediência a Jesus. Olha o verso 36, e deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Os discípulos entraram no barco por ordem e por obediência a Jesus. Eles obedeceram a ordem de Jesus. Passemos para o outro lado. Eles obedeceram. E obedecer a Jesus é estar no centro da vontade de Deus. O texto também fala que outros barcos o seguiam. Talvez outros discípulos, seguidores de Jesus, que queriam estar perto, queriam ver para onde Jesus estava indo. Interessante que o autor, Marcos, ele coloca esse detalhe para mostrar que essa é uma história real. Ele fala: haviam outros barcos, ou seja, havia outras testemunhas. É uma história real. Jesus, ele ordena os seus discípulos para irem para o outro lado, eles obedecem, mas a tempestade chega. A tempestade chegou mesmo com Jesus no barco. Olha o versículo 37. Levantou-se então um grande vendaval. A tempestade, ela é inesperada. O local onde eles estavam era o mar da Galileia, um lago de água doce, localizada abaixo do nível do mar, mas cercada por montanhas. Então, esse cenário era propício para surgir tempestades repentinas. A tempestade, ela é perigosa. Olha, verso 37, a continuação. E as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Parece que essa tempestade se tornou incomum e muito forte. Os discípulos eles tinham experiência, alguns deles eram pescadores experientes, mas você percebe que eles estavam com medo do barco afundar. O barco estava cheio de água, né? Então, mesmo com a experiência, eles estavam ali com medo que o barco enchesse de água e ele afundasse. O barco estava sendo castigado, né? Fala ali que arremessava, ou seja, as ondas estavam fortes, o vento. Então a situação era crítica, e isso aconteceu de repente e se tornou algo perigoso. As tempestades da vida são inesperadas. É uma doença que chega, ela não avisa, mas pode chegar, e às vezes chega para a criança, chega para o jovem, chega para o adulto, chega para o idoso. Às vezes as aflições e as tempestades da vida podem surgir com a infidelidade de um cônjuge. Às vezes pode ser a pandemia do coronavírus. É o medo de pegar a doença, é o medo de morrer. E a quarentena? É perder o emprego, é fechar a empresa. Às vezes é um fim de sonhos, de projetos que estavam aí na pauta para 2020. Às vezes é um filho ou uma filha que foi embora. Alguém especial que foi embora. Mas as tempestades da vida são inesperadas. Elas chegam. Sabendo que as tempestades, que as aflições chegam, nós temos que evitar alguns erros. Primeiro erro: todos que passam pela tempestade é porque estão em desobediência a Deus. Nem sempre. Nós vimos aqui no nosso texto que os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Mas existem casos
que as aflições chegam por causa da desobediência. Olha Jonas capítulo 1, versículo 4. Jonas, Deus chamou ele para ele pregar aos ninivitas, mas Jonas não queria fazer isso, e ele pegou um navio e foi para o outro lado, para a direção de Tarsis. Mas Jonas 1,4 fala: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. E Jonas estava embaixo, dormindo, e aí os marinheiros, o capitão, entraram em desespero, achando que o navio iria naufragar, mas aí eles começaram a perguntar, e chegou até Jonas: quem é o seu Deus? O que você fez? E Jonas falou: realmente eu estou em desobediência, me joga no mar. E Jonas foi jogado no mar, e aí houve calmaria, mas Deus enviou um grande peixe, e Jonas ficou ali, sendo cuidado por Deus através daquele grande peixe, e depois ele foi jogado na praia, e ele pregou para os ninivitas. Mas nós vemos que as tempestades chegam para todos. Todos passam por aflições e tempestades na vida. Segundo erro: se eu for fiel a Deus, não vou passar por sofrimento nesta vida. Os discípulos passaram o dia ouvindo e servindo a Jesus, eles eram obedientes, mas isso não os isentou de passar pela tempestade e pela aflição. Terceiro erro: se eu amar a Jesus, Ele vai me poupar das aflições da vida. Os discípulos amavam a Jesus e eles largaram tudo para seguir a Jesus. Porém, isso não os poupou da tempestade. Lembre-se, Jesus chamou os discípulos para passar para outra margem. A responsabilidade e a promessa de chegar do outro lado pertence a Jesus. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Nós vimos que as tempestades da vida fazem parte do plano de Jesus. Em segundo lugar, as tempestades são administradas por Ele. As tempestades da vida são administradas por Jesus. Olha o versículo 4:38, a primeira parte. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava descansando. Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, e ele estava dormindo sobre uma almofada, um travesseiro. Estava ali descansando daquela rotina de serviço. Ele estava dentro de uma casa e ele estava ali ensinando para uma grande multidão. Ele teve que enfrentar as acusações dos escribas. Também a sua família, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs foram atrás dele e achavam que ele estava louco. E ele teve que ali tratar aquela situação. Depois ele foi ensinar à beira-mar e ensinou uma grande multidão. Jesus era um homem também. Os homens se cansam. Jesus falou bastante, teve muita emoção ali e ele estava descansando. É muito importante também termos o nosso tempo de descanso. O drama dos discípulos, eles tiveram ali algo complicado, a situação estava crítica, e o drama deles foi: eles não conseguiram conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Às vezes temos a sensação de que Deus está dormindo. As coisas estão acontecendo, chegando situações, aflições, as tempestades. O Salmo 121 nos ajuda a entender que isso nunca acontece. Salmo 121, versículo 1 diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 3, Ele não permitirá que teus pés vacilem.
aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. Deus está agindo enquanto nós estamos dormindo. Deus está trabalhando o tempo todo. Veja o que a Bíblia fala sobre Jesus. Colossenses 1,17 fala assim: Ele, que o contexto fala sobre Jesus, Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. É Ele que controla todas as coisas, é Ele que faz tudo acontecer, Ele mantém todas as coisas em equilíbrio. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim, falando também sobre Jesus: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, e aqui fala o ser, está falando sobre Deus. Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem sustenta todas as coisas? Jesus, é o que o texto fala aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas Jesus está sustentando todas as coisas, Ele sempre sustentou. Esse Jesus é poderoso. Mas os discípulos estavam com dificuldade para conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Os discípulos também tiveram dificuldade, eles não conseguiram administrar a tempestade. Versículo 38, Marcos 4:38. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, Mestre, não te importa que morramos? Esse grito evidencia o medo gerado pela tempestade. Era uma situação inesperada, eles tinham experiência, mas a experiência fala sobre algo do passado, a experiência não fala sobre algo do futuro, então eles estavam com medo. Esse grito evidencia também alguma fé, porque eles foram chamar Jesus, eles foram clamar a Jesus como aquele que poderia ajudar, mas também esse grito evidencia uma fé deficiente, porque quando eles foram chamar Jesus, eles repreenderam Jesus. Eles duvidaram do cuidado e do amor de Jesus por eles. Eles não entendiam que as tempestades e as aflições da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Jesus administra a tempestade. Os discípulos não conseguiram. Assim como eu e você, nós não conseguimos. Jesus administra a tempestade. Marcos 4:39 diz: E levantando-se, ele se levantou. E ele falou. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Ele trouxe paz e segurança. E o vento cessou e fez-se grande calmaria, bonança. Somente Deus é aquele que pode fazer surgir a tempestade, e somente Deus é aquele que domina, que faz parar a tempestade. Abre a sua Bíblia no Salmo 107, versículo 26. Salmo 107, versículo 26. Olha o que diz. Vamos ler a partir do verso 25. Pois ele, está falando no contexto sobre Deus, pois ele dá ordens e faz levantar o vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu, descem às profundezas, desfalecem em angústia, balançam e cambaleiam como bêbados e perdem todo o senso. Em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Fez parar a tempestade e as ondas se acalmaram. Deus é aquele que tem todo o poder. E nós vemos aqui que Jesus é aquele, como nós lemos aqui em Salmos, é aquele que faz parar a tempestade e acalmar as ondas. Nós vemos o poder de Jesus. Somente Deus tem esse poder. Você tem alguma dúvida de quem é Jesus?
nós estamos vendo que Jesus é Deus. Mas trazendo isso para os nossos dias hoje, as tempestades chegam e nós não conseguimos administrar as tempestades, as aflições da vida. Os discípulos, alguns deles eram pescadores experientes, mas eles não conseguiram parar o vento e nem controlar a fúria do mar. Jesus é aquele que é o Todo-Poderoso, é aquele que tem poder sobre as tempestades, sobre as aflições. É Ele que nos socorre nas aflições. E Ele disse, né? Neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Podemos confiar em Jesus, mesmo em meio às tempestades, às aflições da vida. Por último, o que precisamos saber sobre Jesus para enfrentar as tempestades? Em terceiro lugar, que nas tempestades conhecemos mais sobre Jesus. Nas tempestades conhecemos mais sobre Ele. Olha as perguntas do Mestre, as perguntas de Jesus aos seus discípulos. Versículo 40, Marcos 4:40. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Os discípulos, eles deveriam ter fé ou medo? Aqueles discípulos deveriam ter fé por 4 razões. Acompanha comigo. Por causa da promessa de Jesus. Versículo 35 ele falou: passemos para o outro lado. Ele fez uma promessa. Passemos para o outro lado. A responsabilidade e a promessa de chegar ao outro lado não era dos discípulos, mas era de Jesus. Ele que chamou para ir. Por isso nós vemos que isso tudo faz parte do plano de Jesus. Ele que chamou. Outra razão, a presença de Jesus. Olha, o versículo 36 fala: eles, os discípulos, o levaram consigo no barco. Jesus estava presente. E se Jesus vai no barco, as coisas vão bem. Independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, se Jesus está no controle, está no comando, vamos confiar. Terceira razão, a paz de Jesus. Jesus estava descansando, dormindo sobre uma almofada. Aquela angústia, aquela situação crítica, e Jesus tranquilo. Que os discípulos tivessem olhado para Jesus e falado: o mestre está calmo, então estamos bem. E o poder de Jesus, nós vimos, né? Verso 39 fala: e ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Os discípulos já haviam visto Jesus fazer milagres. Eles deveriam confiar em Jesus. Eles deveriam ter fé naquele momento. E a pergunta dos discípulos entre eles, né? Eles estavam ali, no último verso, fala que eles estavam conversando, verso 41, ele fala: eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Nós vimos lá nos Salmos que somente Deus tem esse poder, né? Quem é Jesus? Jesus é perfeitamente homem. Versículo 38 fala que ele estava dormindo, descansando. Jesus era um homem de verdade. Jesus também é perfeitamente Deus. Versículo 39 nós vimos agora. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E nós vimos lá no Salmo 107, versículos 25 ali até o 28, falando que Deus é aquele que faz parar a tempestade. E nós vimos nesse texto Jesus parando a tempestade. Se fizermos essa ponte, essa ligação, falou: só pode ser. Jesus é aquele que tem autoridade para libertar o aflito. Nós vemos a aflição que os discípulos estavam, alguns com experiência, outros sem experiência em uma tempestade ou no mar.
Mas Jesus é aquele que tem o poder para trazer paz e segurança a qualquer situação da vida. Nós vemos o que precisamos saber sobre Jesus para enfrentar as tempestades da vida, e elas vão chegar. E nós vimos que as tempestades, as aflições, fazem parte do plano de Jesus ali naquele momento. Também vimos que as tempestades são administradas, dominadas por Jesus, e também vimos que nas tempestades conhecemos mais sobre Jesus. Algumas aplicações para finalizar o nosso tempo. As tempestades da vida fazem parte do plano de Deus. Nós vimos no texto, fazem parte. Quem chamou os discípulos para passar para outra margem foi Jesus. Será que Jesus não sabia do que iria acontecer? Eu acredito que sim. Mas Jesus é aquele que faz a tempestade, mas também é aquele que faz parar a tempestade. Segunda aplicação, Deus usa as tempestades da vida para aumentar a nossa fé e o nosso conhecimento sobre Ele. Nós conhecemos mais sobre Jesus e conhecemos sobre o seu poder. Nas tempestades nós percebemos uma coisa interessante, que eu e você nós não temos controle. Mas Jesus tem todo o controle. Por isso a nossa fé aumenta quando passamos às vezes por sofrimento. Nós conhecemos mais quem é o nosso Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele veio a este mundo e Ele sofreu acusações, Ele sofreu até a cruz e Ele morreu. Mas isso tudo fazia parte do plano de Deus, um plano maior. E nós vimos que Jesus ele foi obediente e obediente até a morte. Eu e você também, quando passamos pelas aflições e tempestades da vida, temos que confiar na palavra de Jesus. Nós temos que confiar que Jesus está no controle da situação e que Deus está usando essa prova, que pode ser uma doença, que pode ser uma situação difícil financeiramente, pode ser essa pandemia. Nós passamos por situações para sermos cada vez mais parecidos com aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Todas as coisas colaboram ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus vai usar situações para que você seja parecido com Jesus. Terceira aplicação do nosso texto: Jesus é o único que traz paz e segurança ao nosso coração. Somente Jesus. Não importa o tamanho da tempestade que você se encontra. Jesus é aquele que tem todo o poder. Jesus é aquele que tem todo o poder para trabalhar no seu coração, para que você descanse, para que você tenha paz e segurança. E Jesus é aquele que tem todo o poder para mudar toda uma situação crítica. Os discípulos estavam numa situação que eles achavam que o barco ia afundar, que eles iam morrer. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Ele mudou a situação e os discípulos ficaram: uau, quem é este? É Jesus. Confie em Jesus. E por último, os milagres de Jesus evidenciam sua divindade. Às vezes nós pegamos um texto como esse, da tempestade, e nós vemos os discípulos com tanto desespero, com medo de morrer, mas o personagem principal dessa história, dessa passagem, desse acontecimento, foi Jesus. Ele que chamou. Ele estava dormindo durante a tempestade, e Ele parou a tempestade. Ele ensinou os seus discípulos. Ele amou os seus discípulos. Nós vemos aqui o cuidado de Deus sobre a vida dos discípulos, aqueles que estavam seguindo a Jesus, daqueles que abandonaram tudo para seguir a Jesus, que amavam a Jesus, mas que estavam conhecendo cada vez mais sobre Jesus, como eu e você.
Nós amamos Jesus, mas às vezes Ele vai nos colocar em situações para que a nossa fé aumente, para que a gente confie, para que a gente conheça cada vez mais o Deus que nós servimos. Convite para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, continue confiando em Deus. Entregue a situação que você está passando a Deus. Ele tem todo o poder. Ele tem o poder de tranquilizar o seu coração. Continue firme nos caminhos do Senhor. E passe por esse momento de tempestade confiando e conhecendo mais o Deus que você serve. Você que está nos ouvindo, você que já ouviu falar sobre Jesus, às vezes até conhece, mas Jesus, Ele é aquele que você ama, que você serve, que você busca, que você confia. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus é aquele que cuida de nós hoje, mas também é aquele que nós vamos passar a eternidade juntos. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Estamos terminando o nosso tempo de mensagem bíblica. Eu convido você a orar junto comigo. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz. Agradeço pela passagem bíblica que nós lemos agora e eu peço que o Senhor trabalhe em nosso coração para quando passarmos ou quando estamos passando pela tempestade, saber que faz parte do Teu plano, Pai. E que Jesus é aquele que administra, que domina a tempestade. E que durante a tempestade é um tempo de aumentar a nossa fé e o tempo de Te conhecer mais. Trabalhe no coração do meu irmão e da minha irmã e no meu coração, para que possamos passar pelas tempestades ou por esse momento agora, Pai, de pandemia, de quarentena, de uma forma que nós possamos Te louvar, de uma forma que nós possamos crescer espiritualmente e ser uma bênção. Ó Deus, eu peço pelas crianças, peço pelos adolescentes e jovens, adultos, idosos, que cada um, ó Deus, esteja confiando no Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando. As tempestades irão chegar. Em quem você vai confiar? Eu vou confiar em Jesus. Convido você a fazer a mesma coisa. Deus te abençoe. Chegamos no momento dos avisos. Para essa semana, quinta-feira, às 19 horas, nós temos o nosso encontro de oração e comunhão e oração com as famílias da IBLE. Tem sido um tempo muito proveitoso. As crianças participam, os adolescentes, jovens, adultos, e todos nós ficamos encorajados com os testemunhos, conversas, e meditamos um pouco sobre a mensagem que nós ouvimos no domingo. A oração faz parte da vida, a oração é como respirar. E nós temos muitos motivos para orar. Afinal de contas, as tempestades da vida chegam para todos. Mas é bom saber que Jesus, Ele está no controle de todas elas, que Ele domina todas elas. E que nas tempestades nós conhecemos mais sobre Jesus. E nós ficamos mais parecidos com Jesus. Esse é o intuito da vida cristã. E que o Senhor continue trabalhando em nós e através de nós. Os teens e os jovens estão se reunindo também através do aplicativo Zoom aos sábados. Então você que é teen, continue participando. Você que é jovem, participe. Nesse sábado eu participei junto com os nossos jovens. O nosso tema foi pense bem antes de enviar. E nós vimos ali um filtro para aquilo que nós falamos ou para aquilo que nós escrevemos nas redes sociais. O primeiro filtro que nós aprendemos ali foi: isto é verdade? Então, próximo sábado, se Deus permitir, iremos continuar falando sobre esse tema. Convido você a reunir a família,
a orar ao Senhor, a servir ao Senhor, a se encorajar. Se você tem alguma dificuldade, alguma necessidade, nós estamos à sua disposição. Eu, como pastor, estou à sua disposição para te ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Você faz parte das nossas orações. E nesse momento, para finalizar o nosso encontro, nós vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Ele é o motivo para nós estarmos reunidos. Ele é o motivo da nossa esperança de que um dia nós estaremos junto com Ele. Deus te abençoe. Abençoe a sua família. E clamamos que Deus abençoe a nossa igreja e o nosso Brasil. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre
as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.